Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem empolgados porque agora nós vamos pegar um projeto aqui, né, que nós já tínhamos iniciado e fazer algumas outras telas, né, desse projeto aqui para mostrar uns outros conceitos que nós poderíamos explorar, né, quando nós estamos trabalhando aqui com CSS, né? Desde o que a gente já sabe até um outro toque um pouquinho mais intermediário para avançado. Legal? Então, pessoal, não vou perder muito tempo com introdução nesse momento. Vamos lá direto para o código, né? Vou passar aqui para o computador e a gente já vê que nós temos, né, essa primeira telinha do nosso app, né, que foi desenvolvida aqui, né, baseado nesse layout do Figma, tá? Então, o Figma ele é um software ali grátis, né, que vocês podem utilizar, né, fazer cadastro, compartilhar layouts que vocês produzem, né, acessar layout de outras pessoas, né? Então, eu recomendo, é uma ferramenta bem legal para a gente evoluir nesse quesito, né? E olha só, né? Nós conseguimos concluir essa primeira tela e agora nós vamos pensar aqui como que nós podemos fazer essas duas aqui que são mais similares, né? Então, olha só, vamos voltar ali para o código, né? Uma coisa que eu fiz é que a gente pode notar que tem alguns ícones aqui, né? Ícone de mais, ícone ali de voltar, ícone de drop down, né? Então eu aproveitei e instalei aqui o nosso Font Awesome, tá? Basicamente, pessoal, vai ter um endereço ali de download, né? Se vocês forem olhar ali no Start, né? Que vai explicar para vocês direitinho como que vocês fazem ali para usar, né? Eu escolhi essa opção Download e aí você praticamente, né, vai escolher aqui, ó, Free for Web, tá? Feito isso, o que que acontece aqui, né? Eu já deixei aqui mais ou menos pronto aqui os ícones que eu quero utilizar, né? E eu tive que fazer uma coisinha assim, né? Todo aquele código, né? Toda aquela pastinha que eu baixei, eu extraí aqui para dentro de uma outra pasta que a gente já tinha, né? Aquela imagem nossa lá do SVG do Hero, né? Que é basicamente essa daqui. E eu acabei jogando aqui dentro dessa pasta Assets, tá? E vejam que tem um monte de coisa que o Font Awesome traz, mas eu nem sei se exatamente tudo é obrigatório, tá? Mas o que a gente vai precisar é basicamente ter esse arquivo aqui, né? Essa pasta aqui, e fazer uma importação, né? De um arquivo que tem lá dentro, que é esse all CSS. Legal? Então, vou utilizar isso daqui, né, para ter como importar esse CSS. Como que eu vou fazer aqui agora essas outras páginas, né? Eu vou fazer aqui, quando eu clicar, né, em um desses links, eu vou ser redirecionado para a página que a gente vai começar a fazer. Legal, pessoal? Então eu vou chamar essa daqui, por exemplo, de entidade cadastro, né? E aqui, ó, atuação cadastro, né? Campo cadastro, na verdade, né? E aí vamos lá. Vamos começar a fazer isso daqui então. Para ficar mais padronizado, na verdade, eu vou começar com o nome cadastro, né? Então eu vou colocar aqui, a gente vai ter uma paginazinha que vai chamar cadastro entidade. Legal? .html. Vou só replicar o que a gente tem lá para a gente já ter disponível, tá? E eu vou vir aqui e fazer o seguinte também, né? Eu vou pegar aqui no meu index e vou jogar um link para essa página aqui, cadastro de entidade, tá? Então, vou falar aqui, ó, que ela joga para a página cadastro entidade, tá? Para a gente já ver que tem alguma diferenciazinha em relação a essa página principal, eu vou só comentar esse WeForm aqui, tá? Então, olha só, venho aqui em cadastrar entidade e nós vamos ser redirecionados, né? Por algum motivo ele não achou aqui, deixa eu ver o que faltou. Cadastrar a entidade. Ah, eu acho que eu parei devo ter parado meu servidor, né? Então, deixa eu abri-lo aqui novamente. Beleza. Fechá-lo aqui. Vou cadastrar a entidade aqui novamente, né? Então, olha só, a gente veio para essa página de cadastro de entidade, sumiu esse WeForm, né? Então, a gente já sabe que está em outra página. Vou descomentar isso, né? Estamos na página que a gente quer modificar, né? Então, se a gente for ver ali no layout, né? Vou deixar um pouco maior isso daqui para a gente ver, né? A gente tem aqui, né, um form, né, com esses dados aqui e um botãozinho de voltar, né? Então, vamos começar a fazer isso daqui, né? Então, a gente tem ali um nova entidade. Vou tirar todo esse resto, tá? Olha só, nova entidade.
Vou colocar esse íconezinho aqui de voltar, né? Que basicamente vai ser um botãozinho ali, né? Vai ser, na verdade, um anchor, né? Que vai fazer essa ação ali pra gente. Então, eu vou colocar aqui um anchor, tá? E eu vou colocar aqui que ele manda para o index.html, tá? E como que eu represento esse ícone aqui dentro, né? Então, eu posso ir ali, com o Form to Awesome instalado, eu venho ali, escolho, por exemplo, esse Angle Left, né? Se eu clicar aqui, ele vai falar qual que é a classe exata que eu tenho que utilizar, beleza? Para estar com esse ícone lá em tela, né? Se eu fizer isso, a gente já pode ver que o ícone apareceu aqui, tá? E ele já está voltando ali para a primeira página, legal? Então, ele já tem o funcionamento, ele pode estar feinho, mas a gente já arruma essas questões ali mais ligadas aqui em interface, tá? A estilização, na verdade. Então, olha só, o que mais que a gente precisa colocar em tela, né? A gente precisa colocar aqui um formulário com esses campos e o botão tem que chamar ali cadastrar, né? Então, já venho aqui no meu botão, vou tirar esse footer aqui que ele não vai existir. Vou colocar aqui apenas cadastrar, né? Em vez de cadastrar a entidade, vou tirar esse daqui de baixo. Venho ali na nossa... né? Ele está aqui sem um formulário, né? A gente precisa colocar, então, um formulário entre esse botão, né? Esse título. Então, eu vou colocar aqui um form, né? Não preciso passar nenhuma action, porque, né, a gente não vai fazer esse funcionamento, né? Apenas a estilização. E eu vou colocar aqui também, né? Olha só, o que a gente tem aqui em cima é um label, né? Para tratar aqui do input. Então, label, input, né? Vejam que esse daqui pode ser um input especial, tá? Mas a gente já fala sobre isso. Vou colocar aqui, então, que o primeiro é uma label aqui tratando para o meu input name, por exemplo, né? Poderia dar o nome que eu quero, tá? Eu vou colocar aqui, então, um input, tá? Vou colocar aqui como ID dele esse mesmo do formulário, né? Esse mesmo aqui do for, desculpa, né? Por que isso daqui é interessante? Porque se eu volto aqui, né, e coloco aqui, por exemplo, nome, né? O que acontece? Se eu não tenho esse for e esse ID aqui iguais, eu não consigo ter um funcionamento de quando eu clico aqui nessa label, ele foca no input, né? Então, ó, ele deu uma focada ali, eu já consigo digitar, né? Olha só, tirei de lá, não estou digitando. Se eu clico aqui, consigo digitar novamente, né? Então, é interessante que a gente faça esse link ali entre o nosso input e o nosso label para ter, né, esse tipo de funcionamento. Legal, vou fazer aqui os outros dois que sobraram, né? Então, a gente tem ali o nosso campo de atuação, né? Então, eu vou colocar aqui input field, campo de atuação, legal? E eu vou colocar ali também pontos de coleta, né? Eu vou colocar aqui como points, pontos de coleta, tá? Se a gente for ver, então, essas informações estão lá, estão bagunçadas, mas estão em tela, tá? Primeiro eu só vou me preocupar em colocar as coisas em tela, depois na estilização, tá? Então tem também, ó, um maisinho aqui, né, para a pessoa adicionar um ponto de coleta, né? Então, o que acontece, né? Ela pode cadastrar aqui um nome, né? Escolher aqui o campo de atuação e colocar um outro ponto de coleta, né? Podem ser múltiplos pontos de coleta. Legal? Então é por isso que tem esse maisinho ali. Claro que a gente não vai fazer funcionamento, tá? Só a interface. Então, vou vir aqui, venho aqui no meu Font Awesome de novo, né? E procuro por algum ícone, né? Que tem a ver aqui com um plus, né? Com uma soma. Então, eu posso ver aqui que ele tem, ó, esse Circle Plus, legal? E até o meu Figma que ele já ajuda, né? Ele fala até qual que é o tipo de íconezinho que eu escolhi ali, né? Se a gente for ver, a gente tem aqui, ó, FA Solid Plus Circle, né? Então, eu vou escolher esse Plus Circle que tem aqui, né? O Circle Plus. Copiá-lo, né? E agora eu volto ali e coloco ele embaixo desse input, legal? Vou colocar ele aqui como um botão, dentro desse botão vai ter esse ícone, legal? Então, a gente já tem ali esse ícone. Vamos ver o que mais que falta, né? Basicamente, dos elementos em tela, a gente tem quase todos, só falta também essa flechinha aqui, tá? Eu vou falar sobre essa flechinha depois que eu concluir a estilização, porque ela é uma coisinha um pouco mais avançada, tá? Então, olha só, nós temos aqui o nosso formulário.
Para a gente economizar tempo, eu já vou pegar aqui, copiar essas propriedades e melhorá-las, tá? Então, na verdade, eu copio aqui de baixo que fica até mais fácil, né? Já dá ali no CSS certinho. E faltou também esse border radius, né? Tem esse daqui border, tem tudo isso daqui, né? Se a gente for ver, pessoal, ó, eu vou voltar ali, venho na minha estilização e agora eu vou mexer ali nesse arquivo que já foi trabalhado ali no começo do projeto. Eu vou vir aqui e dentro do meu main eu vou falar que vai ter um formulário e esse formulário vai ter um input, né? Esse meu input vai ter essas estilizações aqui, né? De novo, a gente não está trabalhando com pixel, né? Então eu converto aqui tudo para rem, né? Não vou ter esses left, top, tudo isso daí é desnecessário que o Figma adicionou. Só vou ter aqui mais esse border radius, né? Que também converti aqui para rem. E beleza, o resto aqui tá ok, né? Se eu voltar ali, olha só, os campos já estão bem mais parecidos, né, com o nosso layout, né? Uma coisa, pessoal, que é interessante, que eu vou entrar aqui nesse mérito agora, é que nós podemos ver que essa borda ela já foi repetida ali no projeto, né? Essa borda ali ela já foi utilizada, né? É que eu só mudei aqui levemente, né? Eu coloquei um ponto 15, né? Mas essa daqui é a mesma borda, que está como rem ali, né? Foi por isso que não achou ali. Então, se eu colocar 0.1 rem, né? E efetuar essa busca novamente, a gente vai ver que é a mesma coisa, né? Que eu coloquei ali 2 vezes. Como que a gente opera com esses valores ali que podem ser repetitivos no nosso código CSS, né? Que eu não quero ficar repetido toda vez. Porque imagina se eu decidir mudar a cor dessa borda em qualquer momento. Se eu tiver no meu projeto ali 10, 20, 30, 100 ocorrências disso, eu não vou mudar uma por uma, tá? Então a alternativa que a gente tem para isso, né? Que eu fiquei ali de falar, são as variáveis do CSS, né? Então, as variáveis do CSS, geralmente a gente coloca aqui junto no root, tá? Para falar que a página inteira vai ter acesso. E eu coloco aqui com traço, né? Então, eu vou falar que aquele é o border color, por exemplo, né? E aí, esse border color, eu vou colocar aqui, na verdade, só border, né? Porque o border está junto com o color. Então, eu vou colocar aqui como default, né? Borda padrão. E aí eu vou falar que esse valor é exatamente o que a gente tem aqui, né? Vejam como que eu posso proceder agora, né? Não pode esquecer do ponto e vírgula depois. Eu posso vir aqui nesses valores que estão repetidos, legal. Vou selecionar aqui ó, com Ctrl D para selecionar a próxima referência também e colocar um var e o nome da variável, né? Se a gente voltar ali, a gente vê que a borda ainda está funcionando, legal? Então, esse é um recurso muito bom se a gente tem valores repetitivos. Qual outro que é repetitivo? Esse border radius, né? Esse border radius apareceu bastante por ali, né? Ó, já tenho 3 ocorrências só aqui. Então, eu poderia colocar aqui um outro ali, né? Não preciso ter necessariamente esse default antes, mas eu gosto de pôr, né? Então, default border radius. E aí, eu vou falar que é aquele valor que eu copiei ali, né? 1.2 rem. Venho ali e substituo os dois 1.2 rem, né? Por isso daqui. Então, eu venho aqui, seleciono, Ctrl D para ir para o próximo, Ctrl D para ir para o próximo, e, na verdade, é var com esse valor, né? A gente pode ver que tá, ó, ainda está redundadinho, está tudo certinho aqui. Legal? Então, pessoal, já é um conceito aqui um pouco mais avançado que nós acabamos de aprender, né? E isso daqui dá realmente uma maior manutenibilidade para o nosso projeto, né? Ele fica mais escalável. Então vamos lá, né? A gente tem aqui algumas coisinhas, faltou ali eu pegar o nome e também colocar ali um bold ali, me parece, na verdade um 400, né? E o font size 1.8, né? Então eu venho aqui no nosso label, main form label, tá? Vou colocar ali o font size 1.8 rem, né? E o que mais que faltou aqui? O font weight, né, de 400. Legal? Então já está ficando um pouquinho mais parecido. Vejam que eu digitei o nome errado, tá? Ele está maiúsculo, né? Tá tudo maiúsculo aqui, né? A gente poderia, não precisaria mudar no HTML, né? Eu poderia simplesmente vir aqui e dar um text transform lowercase, né? E olha só, ele estava maiúsculo antes e agora ele está que nem um layout aqui, tudo minúsculo, né? Então isso daqui já economizou um tempo para a gente. Também seria bom aqui, ó, tem um distanciamento de 1 rem, né, 10 pixels. Então eu venho aqui e coloco aqui, ó, margem
bottom, olha só o atalho, MB, né? OnRem. E aí a gente já tem esse distanciamento, né? Na verdade, ele não entrou em ação, porque provavelmente um desses elementos aqui, ele não tem a... Vou colocar aqui um display block. É isso mesmo, né? O label me parece que ele é uma coisa inline, né? Vou até recarregar a página aqui. Como ele é inline, ele não respeita essas margens, né? Então, para corrigir isso, eu posso transformá-lo aqui num elemento block, né? Nível de bloco. E aí, já está respeitando esse espaçamento ali também, né? Outro ponto aqui que a gente tem que arrumar, né? Esse íconezinho não é dessa forma, né? Então, a gente coloca aqui, ó, tudo junto num cabeçalho. Posso colocar aqui. Vou agrupar esses dois aqui dentro de um header. Legal. E eu vou fazer o seguinte, né? Se a gente for ver aqui, nada mudou por enquanto. Vou falar que o nosso header main... Para ficar um pouco mais organizado, vou jogar um pouco mais para cima, né? Tem um main footer, vou colocar aqui, né? Main header. Eu quero que ele tenha um display flex, né? Porque eu quero que os elementos fiquem em linha. Legal? Então, ó, eles estão em linha, mas eles podem não estar centralizados, tá? Se a gente for ver aqui, ele fica centralizadinho. Então, eu jogo aqui um Justify Content Center, Align Items Center, tá? E agora a gente vai ver, ó, que ele já está mais certinho ali, né? Mas, na verdade, o que eu fiz de errado aqui é que eu não quero, nesse momento aqui, dar um Justify Content, né? Eu só queria dar o Align. Então, beleza, já tenho aqui. E eu tenho essa cor aqui também, né? Que é a cor ali do nosso ícone. Então, é um main header, né? O Font Awesome usa esse I aqui para ícones, né? Que ele também seria uma coisa que antigamente era utilizado para itálico, né? Mas tudo bem, já está aqui. Vou colocar ali também um font weight, que está faltando aqui provavelmente. Ou é só crescer de tamanho que ele já fica um pouco mais bonitinho, né? Então deve ser aqui colocar um height 4.2 rem. E width, mesma coisa, tá? Legal? Ah, desculpa, na verdade, para fazer isso daqui no Font Awesome, a gente trabalha no próprio font size, né? Então é 4.2 rem, não preciso desse width e height. Se a gente voltar ali, ele já está bem maiorzinho, né? Mas na verdade, esse tamanho... Ah, na verdade, esse ícone é bem menor, né? Ele tem cerca ali de uns 18, né? Alguma coisa assim. Então, vou mexer aqui. E já está um pouco mais agradável, né? Tô achando meio pequeno ainda, né? Então, que nem eu disse ali, o layout não precisa ser 100% como está nele. Já está mais agradável, né? Tem que ter um espaçamento também aqui, né? Se a gente for ver, tá dando aqui de uns 17, né? Vou dar uns 18. Então, margem right. Na verdade, melhor que isso, né? Se eu estou utilizando aqui um display flex, não vamos usar margin right, vamos utilizar um gap, né? Então, eu vou falar que o gap dos elementos é 1.8 rem, tá? Apenas na horizontal. Se eu voltar ali, já estão espaçados. Tá, pessoal? E aí, eu também preciso dar um espaçamento aqui do meu começo do form para o resto, né? O começo do form, mais ou menos aqui, 16, tá? Então, onde a gente tem o form aqui, eu venho e vou dar uma margem top, mt, 1.6 rem, né? E agora a gente conseguiu aqui também concluir essa parte, né? Botãozinho funcionando, estamos indo ali para a página de cadastrar entidade. E tem alguns pontinhos aqui que faltaram, né? Faltou esse botãozinho ali no canto, né? Que a gente pode ver que ele, na verdade, ele está meio que flutuante ali, né? Ele está meio que desprendido do layout, né? Como que a gente poderia pensar, né, em arrumar esse botão aqui nesse caso, né? Vamos ver como que ele está no HTML primeiro, né? Se a gente for ver, ele está ali logo depois do meu input, né? Eu poderia simplesmente, pessoal, para resolver isso, né, colocar ele com position absolute, né? E eu vou colocar também uma classe específica aqui para ele. Na verdade, melhor que isso, né? Eu vou usar aqui no form, olha só o que eu vou fazer. Eu vou falar que depois do meu botão, tá? Então, form input, depois do meu input,
pode ter um botão. Legal? E esse botão, ele vai ter a seguinte característica, né? Ele vai ser aqui position absolute, né? E agora eu posso falar aqui que ele vai ter um write 0, né? Mas olha só o que acontece. Quando eu coloco o write 0 nele, ele está acabando, né? Fica saindo da minha caixa. Então faltou a gente colocar aqui dentro da nossa caixa um position relative, né? Então a gente, para ver aqui, a nossa caixa é o próprio main. Vou colocar um position relative nela. E agora, ó, o nosso maisinho não está mais fugindo da caixa, né? Já está um pouquinho mais legal. Agora eu posso fazer esse ajuste meio que na mão ali, né? Pegar ali e deixar mais ou menos aonde que é esperado dele estar centralizado, né? Um jeito mais legal, né, que eu acredito, é a gente ver qual que é o tamanho disso daqui. Então, ó, 55, tá? Então eu vou jogar mais ou menos ali na metade, nos 27 pixels. Legal, no topo. E aí eu vou jogar ele um pouquinho mais, eu vou jogar ele com o mesmo recuo que a gente tem no padding aqui, tá? Que seria então de, vamos ver aqui, o recuo do padding que a gente tem é de 44. 44 em cima, 57 embaixo. Então eu vou fazer, na verdade, ele meio que na metade desse recuo, né? Também uns 26 ali, alguma coisa assim, 28. Legal, então vamos colocar aqui que o nosso elemento botão, né? Ele tem aqui um write 0, ele tem um top 2.7 rem e ele tem um left aqui, na verdade um right, né? Que também é parecido, né? Não era 2.7, 2.8, né? Se a gente for ver aqui o que aconteceu, né? Deu um probleminha, né? Porque ele está relativo à forma inteira, né? Como que eu poderia, talvez, ajustar isso daqui em relação a essa caixa, né? Eu tenho que deixá-los agrupados, né? Então, esses últimos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou agrupá-los, né? E aí eu coloco aqui uma classe, né? Falando que esse daqui é o meu points, né? Por exemplo. E aí esses points, né? Como que vai funcionar aqui? Eu falo que eles main form points, eles vão ter também essa position relative, né? Se eu volto aqui agora, olha só, o nosso ícone já está um pouco melhor lá, né? Mas a única coisa que agora ele está usando como referência, né? O que tem aqui dentro. Então eu tenho que fazer um pouquinho diferente, né? O meu write vai ser negativo, tá? Para jogar ele aqui para fora. E o meu top agora, né? Vamos comentar isso daqui para onde ele joga para lá. Eu poderia então jogar metade disso, né? Imagina aqui que 1.3, 5. Ah, desculpa, pessoal. Eu estou pensando aqui, né? Estou dando um top 0. O top 0 dele é aqui, né? Então, na verdade, tem tudo isso aqui, né? Então, eu tenho que dar mais top ali para ele, né? Vou dar aqui mais ou menos. Posso fazer até um calc aqui para ficar mais fácil, né? Então, já sei que eu tenho que jogar ali um 2.7. Qual que é o tamanho disso daqui? Né? Vamos ver. O tamanho disso daqui está totalizando 22 de altura. Tem também uma margem ali, né? 22 de altura, mais margem bottom de 10, né? Então eu falei que ele tem 22 mais 10, 32, né? Então eu vou fazer ali um calc. Vou voltar no VS Code. E a gente vai fazer aqui um calc com... Eu falei aqui que era 22 mais 10, né? Então, 3.2 rem. Né? E isso daqui deve ficar, ó, já ficou um pouquinho melhor, né? Não era exatamente isso, né? Vou dar aqui um 2.5, né? E já está um pouco mais agradável ali no canto, né? Legal, pessoal. Então, só que esse botão aqui não tá nada a ver, né? Ele tem que ficar ali sem background color e nessa corzinha azul, né? Então, para fazer isso, eu vou apenas vir aqui no nesse points, nesse botão, e eu vou falar o seguinte, né? Que eu gostaria que ele tivesse um background color transparent, tá? Para não aparecer nada ali. E background color. Legal? Eu quero que ele não tenha borda também, border none. E eu quero colocar aqui esse azulzinho que a gente tem ali, né? Cadê o azul? Está aqui.
E nós colocamos aqui, ó, dentro da nossa border, apenas esse... Border não, né? Desculpa. Dentro desse elemento aqui, a gente coloca a cor dele. Vai ser esse azulzinho, né? Então, olha só que legal. Já está ali. Só falta colocar no tamanho correto, né? Então, isso daqui está mais ou menos uns 24 pixels, né? Quer dizer, está 24 pixels. E eu vou colocar 2.4 rem, né? Se a gente volta ali, agora ele já está ali bonitinho, né? A única coisa que agora a gente tem que mexer um pouco mais no distanciamento dele, né? Eu poderia falar aqui que esse right aqui sumiria um pouco mais. Foi demais, né? Então, vou colocar aqui um pouquinho menos. E beleza, né? Já está melhorando ali. Se eu não... Esse right aqui, talvez, né? O top tudo bem do jeito que eu fiz. Mas esse right, ele está entrando aqui logo no final, né? Tá. Teria umas outras estratégias para a gente posicionar isso daqui um pouco melhor, tá, pessoal? Mas eu não vou me ater a isso agora, porque senão a gente perde muito tempo com coisa aqui que não importa tanto, tá? Mas tem várias outras estratégias para a gente posicionar isso daqui, né, de uma forma um pouquinho mais fácil. A única coisa que faltou também é que quando eu faço hover nisso, eu gostaria que ele mostrasse um cursor, né? Então eu vou colocar aqui cursor pointer, né? E por mais que eu falei hover, tá? Esse cursor, ele atua no hover, mas eu não preciso falar que é no hover, tá? Apenas ali dentro da regra mesmo. Então, legal, a gente conseguiu fazer essa outra tela aqui, né? E tem um outro conceito que eu quero aproveitar para falar aqui para vocês, já que ela aprontou essa tela aqui, né? Que a gente poderia usar um negócio que chama pseudo-elemento, né? Se a gente for ver aqui, tem vários pseudo-elementos que estão disponíveis para dentro para a gente utilizar, né? Que eles estão aqui, né? Então, after, before, tem vários outros, né? Incentivo vocês a buscarem no MDN, tá? Que é um recurso ótimo ali da Fundação Mozilla que mantém o Firefox, tá? Então, olha só. Eu vou fazer um elemento que ele não existe em página, teoricamente, né? Por quê? Porque eu quero fazer uma leve animaçãozinha aqui, né? Eu quero que quando eu passe aqui o mouse, né? Que isso daqui esmaeça e fique cinza, né? Só que antes de fazer isso, agora que eu me recordei, né? Que olhando aqui que faltou esse drop down aqui, né? Então vamos fazer esse drop down, né? O campo de atuação, né? Ele, na verdade, se a gente for voltar aqui nele, ele não é um input, na verdade, né? Ele seria um select, tá? Mas se a gente colocar aqui como select, ele vai meio que quebrar todo o layout como está aqui, né? Então eu poderia voltar ali, falar que isso daqui se aplica não só para o input, tá? Essa regrinha aqui, mas também pro select, tá? Se eu volto ali, ele já está um pouco melhor, né? Mas vejam que a gente tem algumas outras regras que não foram aplicadas ainda, né? Então eu posso ver todo lugar ali que tem input, tem esses dois aqui, tem um botão, só que ele não está... Ele meio que juntou as coisas ali, né? Eu acredito que o problema aqui é que ele deve estar faltando um display block. Pode ser que isso daqui tenha dado algum probleminha. E acredito que, na verdade, teve uma outra coisa aqui que pode ter dado problema, né? O select... eu esqueci de fechar. E ele também precisava de umas opções aqui, teoricamente, tá? Só para não ficar sem nenhuma opção, eu poderia colocar aqui uma option, falando que ela é aqui uma dessas opções que a gente já tem, né? Então, abrigo de animais ali, por exemplo. Abrigo, né? Vou colocar aqui como abrigo de animais, né? E a gente pode voltar aqui e ver que a gente já tem essa opção, né? Eu poderia, inclusive, né, colocar uma opção padrão ali também, se eu quisesse, né? Então, eu coloco aqui, selecione uma opção, né? E eu coloco isso daqui também falando que isso daqui é disabled, né? Então, se eu recarrego aqui a minha página, selecionar, não, valor vazio mesmo, né? Tiro esse disabled e eu coloco aqui como... Beleza, já apareceu aqui, né? Então, olha só o que a gente tem, né? A gente tem que selecionar uma opção, abrigo de animais, etc. Esse íconezinho aqui está diferente do que a gente vê ali no layout, né? E essa questão aqui também Essa questão aqui também de como está aparecendo a opção, a gente nem previu no layout, então eu não vou esquentar com isso agora, tá?
Mas olha só, como que a gente pode usar então um ícone custom que a gente tem, né? Porque esse daqui eu não consigo colori-lo, né? Então eu poderia vir aqui no nosso exatamente ali quando a gente começa a lidar com o select, né? Outra coisa que é legal também, né? Eu estou usando uma regra muito repetitiva aqui, né? Então, for main input, for main select. E em vez de colocar essa vírgula, eu poderia escrever da mesma forma, colocando aqui um is input, vírgula, select. E aí eu não preciso escrever toda essa coisinha grande, né? Porque aqui ele já vai pegar só o começo e vai juntar aqui, ó. Se for main form input ou main form select, faça algo, tá? Então, continua funcionando. E é bem legal aqui também mais um toque para a gente ganhar algumas habilidades ali a mais, né? Então a gente tem aqui essas opções e eu quero então mostrar ali no meu select, né? Apenas no meu select fazer uma coisinha, né? E essa coisinha que eu quero fazer é que eu gostaria que esse meu select ele tivesse aqui o appearance que a gente fala, none, né? E aí olha só, sumiu, né, aquele seletor daqui. Para eu usar o meu seletor custom, eu poderia apenas vir aqui então nesse select, falar que ele vai ter um pseudo elemento, lá um after, por exemplo, e olha só que legal. A gente poderia falar aqui que ele vai ter um conteúdo, né? Vamos ver o que acontece aqui. Vou colocar qualquer coisa e salvar, né? Se a gente agora acessar, a gente vai ver que tem um carinha que chama after, que ele está com esse conteúdo aqui todo maluco, né? Mas ele não está aparecendo em tela, né? Vamos ver como que a gente faz para ele aparecer em tela, né? Eu poderia, por exemplo, posicioná-lo absolutamente, porque eu quero colocá-lo por cima, né, do que a gente tem ali. E eu quero falar também que ele tem um índice ali maior, né? Que ele poderia ficar aparecendo ali por cima, né? O que faltou aqui, né? Provavelmente a gente tem essa background aqui que está interferindo, né? Essa background color. Eu vou colocar aqui uma background color também só para a gente ver, né, se isso daí já aparece em tela ou não, né? Por enquanto ainda não apareceu, vamos inspecionar aqui com o inspetor e olha só o que acontece aqui, né? Se a gente for ver, ele aparece, mas eu não sei aqui onde ele está no nosso layout, né? Então, dei um position absolute, vou fazer aqui um top 0, left 0, vou falar também que ele vai ter aqui uma largura, sei lá, de 100 pixels, altura de 100 pixels, né? Se eu voltar aqui agora, né, e a gente for examinar novamente, né, ele na verdade ele ainda não está sendo renderizado, porque ele está aparecendo depois da option, né? O select pode dar esse probleminha aqui, né? Então, como isso aconteceu esse problema no select, eu vou fazer mais uma coisinha para resolver isso daqui, né? Eu vou colocar aqui que vai ter uma div, tá? Tem alguns elementos que eles são meio difíceis de lidar com esse after, e eu vou colocar aqui como select div, tá? E eu vou fazer esse after então. Vamos voltar ali no nosso layout só para vê-lo, né? Eu vou fazer esse after então na nossa div, tá? Nessa select div, em vez de fazer direto ali no meu select. Se eu pegar aqui agora e escolher minha main form select div after e copiar todo esse código, esse códigozinho que a gente tinha aqui, né? Olha só, já está aparecendo, né? Finalmente apareceu. Então falta aqui eu colocar também nessa select div falar que ela tem um position relative, né? Para o nosso after não aparecer numa posição tão maluca ali, né? Então eu vou colocar aqui um position relative. Agora ele já está num lugar um pouquinho melhor. Vou tirar essa altura e largura. Olha só, já está menor. E agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar e colocar um ícone nesse conteúdo, né? Como que a gente pode fazer isso? Aqui no Font Awesome, por exemplo, né? Quando eu estava pesquisando ali pelo Arrow, né? Ele vai me trazer aqui algumas opções de setinha, né? E eu quero esse Angle Down aqui, né? A gente pode ver que não tem apenas a classe aqui dele, mas tem também o Unicode, que a gente chama, né? Então, se eu fizer aqui, dentro desse after, né? Eu pegar e falar que o meu conteúdo, em vez de ser essa coisa estranha, é esse F, né, com esse conteúdo,
Eu posso colocar aqui um outro carinha, né? E eu vou falar o seguinte, que esse font size, font family, na verdade, é font awesome free 5, né? Ou font awesome 5, talvez aqui, né? Maravilha, ele já está renderizando como um ícone, mas faltou a gente colocar aqui exatamente qual que é a classe correta, né? Eu errei ali, então eu vou tirar esse background color aqui para não atrapalhar. O ícone ele não está sendo renderizado ainda, né? Esse ícone tem uma certa largura, né? Largura não, um certo peso, né? Então se a gente for ver aqui, ele só funciona com um certo peso de fonte. Vou colocar aqui como font weight 600, legal, ele está aparecendo aqui em tela. Só faltou posicioná-lo adequadamente, né? Então eu vou falar aqui que eu quero posicionar aqui mais à esquerda, à direita, né? Vou dar um espaço meio que arbitrário da minha cabeça ali, né? E vou jogar ele aqui também um pouquinho mais para o lado, tá? Se a gente for ver aqui, né? Qual que é o tamanho que ele leva aqui? Era um pouco menor, né? Uns 22. E eu posso pegar essa corzinha azul que a gente tinha ali e fechar isso daqui, né? Então, se eu voltar ali, né? Venho aqui e falo que a color dele vai ser azul, legal? E eu vou fazer também o seguinte, me faltou aqui também dar uma diminuída nessa fonte aqui para ficar um pouco mais agradável, né? Se eu voltar aqui, olha só, a gente já tem um ícone ali, né? Pode não estar perfeitamente igual ao do layout, aí a gente dá pequenos ajustes ali, né? 1.4, por exemplo, né? Já acho que ficou um pouquinho mais legal, né? E maravilha, né? Tá mais centralizado aqui agora e a gente tem o ícone como a gente queria. Maravilha, pessoal! Então hoje, né, nessa aula aqui a gente conseguiu aprender muita coisa, né? Incentivei até que vocês darem umas pesquisadas em assuntos extras, né? Nós vimos esses assuntos aqui até mais... entramos mais por dentro de tópicos avançados como variável CSS. Alguns dos seletores, né, eu falei do mais. Esse daqui ele pode ser usado para precedência, né? Sugiro que vocês pesquisem ali também, que ele é bem legal. Falamos de pseudo-elementos, né? Que esse after, por exemplo, poderia ter um before também, né? Que eles são renderizados dentro, né, dos nossas tags, né? Então eu posso gerar um elemento que não existia antes no nosso HTML, né? Isso dá um poder incrível para a gente também, né? E nós conseguimos fazer mais uma tela da aplicação, tá? Então, convido depois vocês a treinarem mais um pouco, né? Se vocês quiserem aqui, né, tentarem, né, ver aqui o que mais ou menos como é que é aqui por cima e reproduzir, né? É uma boa, é uma ideia interessante aí, vocês podem pausar o vídeo e tentar fazer, né? Mas por hoje a gente já conseguiu concluir mais uma tela aqui, né? E mostrar alguns funcionamentos avançados. Então eu acredito que a gente teve uma evolução muito bacana aqui, né? Com certeza. Então é isso, pessoal. Eu incentivo que vocês continuem estudando, continuem aprendendo novas habilidades, né? Para ficarem cada vez melhor aqui no CSS e conseguirem até, né, pausar ali o vídeo, né? E fazer essas telas que faltam. Maravilha? Então vocês vão ver que com o que a gente aprendeu ao longo dessa aula, né? E o que a gente já sabia previamente, que vai dar para matar ali e fazer essas outras atividades que ficaram pendentes aqui. Legal, pessoal? Então se esforcem, vão além que vocês vão conseguir resultados incríveis, beleza? Então vou me despedindo, agradeço muito por vocês terem acompanhado aqui esse curso e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal!